Eletrônica Rocha especializada. Aqui tem solução. Olá, meus nobres, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Eletrônica Rocha Especializada. Eu sou o seu amigo de sempre, Altamir Monteiro, trazendo aqui mais uma excelente dica de reparo para ajudar aí aos nossos amigos e amigas aqui do nosso canal. E é sempre um prazer enorme ter vocês aqui em nosso canal, aqui conosco. Muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado por se inscrever em nosso canal. Olha, pessoal, temos recebido pelo WhatsApp mensagens de todo o Brasil e é muito gratificante saber que o nosso canal tem chegado tão longe e tem ajudado aí tanta gente, né? E como sempre, eu espero que a dica de hoje também seja muito útil para você e te ajude. Prepare então aquela xícara de café, papel e caneta para anotações e vem comigo. Bom, e para você que está chegando agora e ainda é novo por aqui, o objetivo do nosso canal é trazer para vocês de forma muito simples algumas dicas de reparo com base em situações que resolvemos em nossa assistência técnica. Toda semana eu pessoalmente escolho algumas situações que foram resolvidas em nossa bancada e compartilho aqui no canal com vocês qual foi a solução, a fim de ajudar a você, amigo, que talvez esteja com o mesmo problema em um aparelho aí de modelo semelhante. Sempre com uma linguagem bem simples para te ajudar, para ajudar você que de repente está começando aí nesse universo da eletrônica. A única coisa que eu sempre peço a vocês, até mesmo para fortalecer este canal e mantê-lo ativo, é que já deixem o seu like nesse vídeo, se inscrevam em nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, e clique no sininho das notificações, que é para receber mais conteúdos e dicas como essa, tá ok? Bom, feita a apresentação do canal, agora vamos à dica. Hoje vamos falar desse clássico amplificador da marca Stanner, modelo 400S. Pessoal, esse aparelho chegou em nossa loja com o seguinte defeito: ao ser ligado na tomada e pressionado ali as chaves power de ambos os canais, esse modelo ele tem uma chave independente para o canal A e outra chave ele desliga para o canal B. Porém, ambos, tentando ligar ele em ambas as chaves aqui, o aparelho não dava nenhum sinal de vida, mortinho por completo. Detalhe, ele chegou em nossa loja com os dois fusíveis queimados. Então, fique conosco até o final desse vídeo que você vai saber aí o que nós fizemos para ressuscitar, né, esse aparelho aí, que é um clássico aí dos amplificadores. Então fique até o final e eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar bastante. Pessoal, olha, antes de qualquer coisa, me deixa mostrar aqui para vocês algumas anotações que eu separei aqui com muito carinho. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui nesse vídeo algumas anotações sobre esse amplificador. Esse amplificador que eu, inclusive, eu apelidei ele carinhosamente de Fusca dos amplificadores. Devido aí, pessoal, à facilidade em se encontrar peças para resolver praticamente qualquer problema nele. Talvez não encontre aí peças originais, mas você encontra praticamente qualquer defeito que ele apresentar, você consegue aí uma peça substituta e que vá resolver. Então é um aparelho que você resolve fácil, ele tem os teus circuitos muito bem organizados, muito bem feito, ele é muito bem montado esse aparelho.
tá? Eu arriscaria até dizer que até mesmo um técnico que está começando na profissão, se ele começar por um aparelho desse da Scania, ele vai tirar de letra, porque é muito fácil e até gostoso trabalhar nesse aparelho, tá bom, pessoal? É um aparelho muito simples, porém muito bem montado, muito bem desenhado, tá? Não só nesse modelo, né? Assim como vários modelos da Scania. Eu particularmente sou um apaixonado pelos amplificadores da Scania, tá bom, pessoal? Falando um pouco sobre a potência desse aparelho. Bom, a potência desse modelo não tem nada assim de extraordinário, porém uma qualidade de som bem bacana, tá? Ele conta com 200 watts de potência por canal, é claro, utilizando o alto-falante de 4 ohms de impedância, tá ok, pessoal? Se você utilizar, por exemplo, alto-falantes com 8 ohms de impedância, essa potência já reduz a metade. Então, a potência de 200 watts de potência se você usar bobinas aí, alto-falante com bobina de 4 ohms. Alto-falante com bobina de 8 ohms, você terá aí uma potência reduzida aí para 100 watts por canal, tá ok? Pessoal, aqui no painel traseiro, olhando aqui o painel traseiro, bem da época mesmo, né? Temos uma entrada balanceada e do lado uma entrada para plug P10 em ambos os canais. Aqui nesse ponto temos 2 saídas do tipo P10 para caixas de som, e aqui nesse ponto temos essa chave seletora de rede para 110 ou 220 volts, já que nessa época ainda não era comum, né? Não eram comuns as fontes bivolts como temos na maioria dos equipamentos de hoje em dia. E para proteção, esse modelo contava com 2 fusíveis de 4 amperes cada, bom? Um para cada canal. Bom, agora aqui na parte interna do aparelho temos esse circuito aqui, que são os VUs indicadores, né? Esse circuito aqui é onde ficam os VUs luminosos, né? Indicadores individuais do canal A e do canal B, tá? São 2 VUs, um para cada canal, um em cima e outro embaixo, tá? Aqui ficam, aqui nesse ponto aqui, ficam os diodos retificadores, tá? 2 diodos por fase. E na parte de baixo dessa placa ficam os capacitores parrudos da fonte. São 4 capacitores azuis parrudos, eletrolíticos, que ficam aqui embaixo dessa placa. Pessoal, olha, outra característica que podemos apontar nesse modelo é a ausência dos ventiladores internos que vemos na maioria dos amplificadores de hoje, né? Aqueles coolers que são usados hoje para resfriar. A maioria dos amplificadores aí a gente encontra aqueles ventiladores, né? Que são usados exatamente para manter esse setor do amplificador, né? Esse setor aqui dos transistores de potência, manter eles resfriados, né? Mas para compensar a falta dos ventiladores e dar conta da altíssima temperatura que esses transistores chegam a atingir, eram utilizados esses parrudos dissipadores ou radiadores, né, como você quiser chamar. Eles são de alumínio e são parrudos, pessoal. Olha, eu diria para você aqui que deve ter aí um peso de uns 300 gramas mais ou menos cada dissipador desse, daí para melhor. Eles são bem parrudos e bem pesados, né, para dar conta do calor que é gerado aí por esses transistores de potência. E outra coisa que me chama a atenção é que eles ficam do lado de fora do módulo, eles são externos, até para que esse calor fosse dissipado aí no ambiente, né? Que é forte o calor, é muito quente, ele esquenta para valer mesmo. Portanto, se você perceber essa área externa desse amplificador muito quente,
saiba que nesse modelo de equipamento, essa alta temperatura na carcaça é perfeitamente normal, tá bom, gente? Eu já teve caso de pessoas chegarem para mim achando que o amplificador estava com defeito, porque não estava nem conseguindo colocar a mão de tão quente que ele ficava. E é normal, pessoal, ele esquenta mesmo, esquenta para valer, tá ok? Pessoal, agora eu quero falar com você sobre esses dois conectores que são importantes, tá bom? Esse conector aqui é o responsável por alimentar o circuito amplificador e também os alto-falantes. Com a fonte em perfeito estado, tá? Esse conector ele deve ter aqui nesse ponto, nesse fio vermelho, uma tensão de 55 volts positivos, tá bom? E aqui, já aqui nesse outro ponto, nesse fio amarelo, ele deve ter uma tensão aqui de menos 55 volts ou 55 volts negativos, tá bom? Ele tem que apresentar aqui nesse ponto, nesse fio amarelo. Já aqui nesse fio preto, ele deve ter 0 volts, isso em condições normais, ok, pessoal? Pessoal, olha, agora deixa eu mostrar para você esse outro conector aqui, ó. Já nesse outro conector, que é o responsável por alimentar o pré-amplificador e também o sinal de áudio injetado para o pré-amplificador, tá? Aqueles sinais que entram lá pelos plugs, né? Lá na parte de trás, quando você liga alguma fonte de áudio, lá naqueles plugs, eles chegam aqui nessa placa através desses cabos, tá bom? Com a fonte em perfeito estado, esse conector ele deve ter aqui nesse ponto duas tensões, uma de mais 15 volts, né, ou 15 volts positivo, e uma tensão de menos 15 volts ou 15 volts negativa, tá ok, pessoal? Essas tensões são responsáveis por fazer funcionar o circuito pré-amplificador, tá bom, gente? E aqui nesse ponto aqui, é onde entram os sinais de áudio que serão amplificados. Pessoal, olha, no nosso caso aqui específico, ele estava queimando o fusível. Todo o fusível que era colocado, quando se ligava o equipamento, o fusível queimava na mesma hora. Isso estava acontecendo porque existia um curto-circuito nos transistores de potência. Esse primeiro transistor aqui, ó, PNP, no canal B, estava em curto. E curiosamente, o canal A, que é o do outro lado, estava com o mesmo defeito no mesmo transistor. Também o primeiro transistor PNP do outro canal, do canal A, também estava em curto. Ambos os canais estavam com esse primeiro transistor PNP em curto. No nosso caso, ele estava utilizando aqui o transistor A1941, que acredito eu não seja o original, tá bom? Provavelmente já foi trocado. Ele estava utilizando aqui o transistor A1941. Bom, realizei então a substituição dos transistores e também dos capacitores eletrolíticos, todos os capacitores eletrolíticos, por questão de segurança, pessoal. Por se tratar de um equipamento muito antigo, eu aconselho você a fazer o mesmo, tá? Toda vez que você pegar um equipamento aí com seus 20 anos já de uso, 20 e tantos anos de uso, o conselho que eu dou, troca esses capacitores eletrolíticos, tá? Não troca só os transistores não, que você pode vir a ter um retorno aí a médio prazo, tá ok? Então, como a gente trabalha para não ter retorno, troca os capacitores, também foi o que nós fizemos aqui. Então, trocamos os transistores que estavam com problema e, por questão de segurança, também todos os capacitores eletrolíticos, tá bom? Bom, pessoal, olha, após a troca dos componentes, chequei as tensões, principalmente as tensões principais, né? Que são as duas que chegam aqui nos amplificadores de potência,
que as tensões de mais 55 volts e menos 55 volts estavam ok, cravadinho os 55 volts, mais e menos, assim também como as tensões do pré-amplificador, de mais 15 volts e menos 15 volts. Realizei o primeiro teste com uma lâmpada de série e, não tendo mais nenhum curto na placa, parti então para um teste definitivo na rede e golaço, pessoal, o aparelho voltou a ligar e funcionar perfeitamente. Pois é, mais um defeito resolvido aqui na Eletrônica Rocha Especializada. E fica aqui mais essa dica com muito carinho para vocês, tá bom, pessoal? Olha, amplificador de áudio Stanner modelo 400S não liga, queimando o fusível, verifique se tem curto nos transistores de potência na linha PNP e na linha NPN, tá bom, pessoal? Então verifique todos esses transistores e verifique aí se não tem curto em algum deles ou em alguns deles. Na maioria dos casos existe curto aí nesse setor, tá bom, gente? Ok, pessoal, olha, por hoje é só. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações, que é para ser avisado ou avisada aí toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui no canal, tá ok? Olha, esse vídeo foi feito com muito carinho, pode ter certeza, e eu espero muito ter ajudado aí aos colegas com esse vídeo, com mais esse vídeo, né? Conte-nos aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa dica, foi relevante? Achou legal? Conta aqui embaixo aqui o que você achou da dica. Só lembrando que você também pode falar diretamente comigo através do WhatsApp de nossa loja, tá? Que vai estar o número do nosso WhatsApp, vai estar na descrição do vídeo também. Ah, e para você que desejar saber mais sobre a nossa loja, saber aí o nosso endereço, onde está localizada a nossa loja, conhecer o nosso site, tá, pessoal? O nosso site está bem bacana, está bem completo. E toda essa informação também estará na descrição desse vídeo. Então vai estar tudo lá, o nosso endereço, nosso WhatsApp, o site de nossa loja, nosso site oficial, vai estar na descrição do vídeo. Olha, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, tá ok, pessoal? Olha, fui, um forte abraço, tchau, tchau. Eletrônica Rocha Especializada, aqui tem solução.